Dia ruim pro Flamengo, pro Sampaoli e acho que principalmente pros jogadores. Pois é, o Flamengo perde de 3-2 pro Botafogo, jogo pelo Campeonato Brasileiro, nesse dia, agora, no domingo, dentro do Maracanã, com a torcida lá. E olha, preocupante algumas coisas, sabe? Com erros hoje dos jogadores, né? O problema na execução, eu já tinha falado no jogo contra o Internacional, que o plano de jogo tá lá, os jogadores sabem o que eles têm que fazer, o Sampaoli mostra direito o que eles têm que fazer, as posições estão definidas, tudo definido, e o Flamengo pecava na execução, os jogadores ainda erravam muito na execução, e hoje mais uma vez isso acontece. Sim, hoje foi explícito isso, né? Muito pelas falhas do senhor Gabriel Barbosa, Gabigol, que perdeu uns 3, 4 gols na cara. Pedro também perdeu várias chances desperdiçadas pelo Flamengo. Mas hoje também teve outro fator, que foi o Sampaoli errando, na minha humilde opinião, né? Todo mundo sabia que... A gente sabia, né, perto do jogo, que a escalação vazou, que o Ayrton Lucas provavelmente não iria jogar, né? O Ayrton Lucas seria poupado, portanto, ele ia colocar o Léo Pereira, ficar com os três zagueiros ali, e ia manter o Cebolinha para fazer aquele lado esquerdo ali pela ala. A formação, no momento ofensivo é igual em todos os jogos, né? Que a gente fala do 3-2-5, do 3-1-6, mesma coisa. A diferença é que hoje quem iria fazer o terceiro zagueiro no momento, momento ofensivo seria o Léo Pereira e não o Ayrton Lucas, igual foi no jogo do Inter, né? Então, com essa mudança, mas um pouco antes do jogo, o torcedor foi pego de surpresa, porque o Gerson sentiu a coxa, né? Sentiu o músculo e não pôde ir pro jogo. Ou seja, né? Uma perda muito grande pro Flamengo, porque o Gerson vinha numa sequência ótima, uma ótima sequência, fazendo muito bons jogos. Se bobear, até sendo o melhor jogador do time em alguns determinados jogos, né? E complicado, né? Perder um jogador assim, principalmente naquela função ali na meia esquerda, onde ele tá atuando. E o Sampaoli decidiu fazer uma coisa mais estranha. Ele decidiu botar o Ayrton Lucas. Ou seja, o Ayrton Lucas, que seria poupado, não foi mais poupado, né? E agora ia entrar ainda por cima fora de posição. Porque quem tava fazendo a ala esquerda era o Cebolinha e o Ayrton jogando bem como um meia esquerda ali na função do Gerson. Não deu certo, obviamente, o Ayrton Lucas ficou bem, bem perdido, né? É difícil para ele receber a bola de costas, né? Pra fazer aquele giro que às vezes o meia tem que fazer, coisa que o Gerson faz muito bem. Não deu certo, o Ayrton encostou um pouco na bola. E foi isso, assim, o Sampaoli... Eu não entendi muito bem o que ele quis fazer com isso, sabe? Não entendi muito bem o que ele quis fazer com isso, com o Ayrton ali jogando na meia esquerda, com o Cebolinha aberto ali na ala, muito desorganizado. E nessa ele já foi mal, né? Aí ele mantém, além de tudo, né? Ele tirou o Everton Ribeiro na meia direita e botou o Vidal. Ou seja, o meio de campo do Flamengo era Thiago Maia, Vidal e Ayrton Lucas. Gente, muito complicado, né? E quando eu falo complicado, não tô nem falando só no momento ofensivo, não, tá? Porque ali faltou muita criação, mas também no momento defensivo. Porque o Thiago Maia, todo mundo sabe que o Thiago Maia não tá com intensidade nenhuma. O Thiago Maia já não deveria ser titular. Tá muito complicado pra ele. E junto com o Vidal também não aguenta mais correr, principalmente o jogo inteiro. O Vidal não tem a intensidade que o meio de campo do Flamengo precisa no momento defensivo. Ou seja, o meio de campo com Ayrton Lucas, Vidal e Thiago Maia, complicado. E mesmo assim, o Flamengo inicia o jogo bem melhor, né? Por incrível que pareça, o Flamengo inicia o jogo bem no caso, com muito mais posse de bola, conseguindo sair bem, né? O Santos fazendo aquela saída no meio dos zagueiros, bem lá na frente, né? É arriscado, quase saiu um gol do Botafogo assim, mas, né? O Flamengo conseguindo fazer saída de bola, inclusive teve um lance que o Vidal perdeu o gol. Se faz um 1x0 ali, a história do jogo ia ser diferente, né? É a questão da parada que eu disse da execução. Ou seja, perdeu o gol. Executou mal, né? Mas tudo bem. Mas depois o Botafogo conseguiu se encontrar um pouco. Eles conseguiram subir um pouco mais
a marcação, conseguiram encaixar melhor. E o Flamengo já não conseguia mais sair tão bem, né? Precisava de alguns jogadores ali para desafogar e não tinha, né? Porque o meio de campo foi isso que eu falei agora. E o Flamengo começou a dar muita bola longa. Não aquele chutão desesperado para frente para achar o Pedro, mas tentar algumas bolas longas mesmo. Conseguiu algumas. Mas, enfim, tomou o gol. Num pênalti que pra mim, sinceramente, não foi absolutamente nada. O Wesley, ele tava com o pé no chão. Ele bota o pé no chão, o jogador que dá continuidade. Pra mim não foi absolutamente nada. Mas a arbitragem da Edna é ridícula, assim, né? A Edna é uma péssima árbitra. Na minha opinião, tá? Eu acho ela muito fraca. Muito fraca, pra mim não tem condição nenhuma de apitar. Mas no Campeonato Brasileiro, assim, né? Tem mais árbitros sem condições de apitar do que com condições, né? É difícil arranjar um árbitro bom pra você falar. Mas tudo bem. Tomou o gol. E ainda tentou no final do primeiro tempo, tomou o segundo gol. E ali é o que eu falo pra vocês, né? Tem culpa do Sampaoli? Tem culpa do Sampaoli, né? Mas a culpa é muito dos jogadores, gente. O Flamengo não pode tomar um gol daqui. Não pode. É ridículo, sabe? O Flamengo faz uma marcação mista, né? A gente chama no escanteio. Ou seja, são 6 ou 7 jogadores marcando em zona ali na pequena área, né? Aquele L que a gente fala. E 2 ou 3 né, um pouco mais perto da entrada da área, com encaixes individuais, né? E esses que fazem os encaixes individuais, eles têm esse trabalho para tentar não deixar o jogador chegar com muita velocidade perto da área para cabecear, né? Ou seja, mas o erro foi na zona ali, né? A bola passa em cima do Léo Pereira, o Pedro tá atrás, ou seja, tinha um jogador ali no meio dos dois jogadores, ou seja, marcação feita, mal feita. Mais uma vez, o Flamengo tomando gol de bola parada, tá muito ruim a situação. Aí eu não sei, preciso analisar melhor ou ver pessoas que analisam melhor do que eu pra ver o que tá acontecendo. Ou a marcação em zona ali tá muito mal feita, ou esses jogadores, né, ou não bem executada no caso, ou esses jogadores que tem que nos encaixes individuais ali, não estão conseguindo atrapalhar. O que é para atrapalhar os jogadores, eles estão chegando livre. Uma das duas coisas, né? Segundo tempo, ele já coloca o Everton Ribeiro, já melhora um pouco, né? Porque ele agora tem um meia de verdade, né? Agora tem um meia, tem um cara que tem inteligência, que sabe fazer isso. E o Everton Ribeiro, logo de cara, assim, já deixa o Gabriel na cara do gol com um passe incrível. O Gabriel perde um gol inacreditável, simplesmente inacreditável. E logo depois perde outro, com outro passe do Everton Ribeiro, então assim, fica muito difícil, né? E a gente precisa falar do Gabriel, né? O Gabriel tá num momento horrível, ele realmente jogou bem contra o Maringá, não fez uma ótima partida, mas foi exceção, né? Pelo que vem sendo, o Gabriel tá jogando muito mal. Ele tá perdendo gols que não pode. Hoje fez falta mais uma vez. Fez muita falta, assim. A partida do Gabriel é vergonhosa, eu acho. Não sei se tem outra palavra pra definir. É simplesmente vergonhoso o que ele fez em campo hoje. Muito mal, horrível. E agora chega na parte que eu quero falar, né? Que acaba caindo na conta do Sampaoli também. E ele coloca o Everton Ribeiro justamente na função do... Justamente não, ele troca pelo Ayrton Lucas e acaba invertendo, né? O Vidal vai pra esquerda, o Everton vai fazer a meia direita. E ele consegue... o Everton entra jogando bem e consegue ativar bem o Wellington. O Wesley ali pela direita, né? E os dois formando uma dupla. Bem, às vezes até o Gabriel chegando ali pra auxiliar aquele triângulo do lado direito, né? E eu não sei o que deu no Sampaoli, assim, não dá pra entender muito. Porque ele vai e tira o Wesley e bota o Marinho, assim. O que ele tá pensando com isso, sabe? Gente, o Marinho, ele não tem condições de ser jogador do Flamengo. O Marinho não era pra estar no elenco do Flamengo. Não tem condições. E essa insistência com o Marinho, do Sampaoli, é irritante. Porque o Marinho já mostrou que ele não tem condições. Não tem. Ou seja, ele tira o Wesley, bota o Marinho. Ele perde aquela ultrapassagem, né? Porque agora são dois jogadores canhotos pelo lado direito. Ou seja, o Marinho também corta pro meio. Então, assim... Então ele faz aquilo... Ele ia tirar o Fabrício Bruno, se eu não me engano. Ele ia tirar um dos 3 zagueiros. Mas quando o Léo Pereira faz o gol, ele decide não tirar. E mantém os 3 zagueiros, né? Aí tem a expulsão do Botafogo. O Botafogo fica com 1 a menos. E aí fica uma das minhas maiores questionamentos pro Sampaoli nesse jogo. Cara, se o Botafogo tá com um jogador a menos, por que continuar com os 3 zagueiros? Tá? E eu tô mencionando os 3 zagueiros porque os 3 de fato são zagueiros, tá? Mas não importa se fosse 2 zagueiros ou um lateral,
ou 2 zagueiros e um meio de campo pra fazer a saída aqui. O que eu tô questionando é o seguinte, pra que continuar com 3 homens fazendo a saída de bola se o Botafogo não tava pressionando? Ou seja, não tinha necessidade de ter 3 homens pra fazer a saída de bola pra ter superioridade numérica. Porque com 2 você já tinha superioridade numérica porque o Botafogo não tá pressionando, então não tinha necessidade de ter esse terceiro fazendo a saída de bola. E isso não é só porque os 3 eram zagueiros, não. Se fosse o Ayrton Lucas ali, eu também falaria a mesma coisa. Não teria necessidade do Ayrton estar fazendo a saída de bola. Não tinha. E ele manteve os 3 fazendo a saída de bola até o final do jogo. Tá criando superioridade numérica na saída de bola pra quê? O Flamengo precisava de superioridade numérica na frente. Ou seja, eu não entendi o que o São Paulo fez aí. Pra mim não fez o menor sentido. Às vezes que o Léo Pereira dava aquela opção pela esquerda. Tanto que o primeiro gol foi isso. O Fabrício Bruno Cruz e o Léo tava dentro da área. Mas, pô, se é pra ter um jogador ali pra fazer isso, então bota um jogador da função, certo? E o que me irrita mais ainda no São Paulo é essa insistência com esses jogadores. Thiago Maia, Vidal, Marinho, Davi Luiz. Cara, esses caras não estão em condições de serem titulares. Não estão em condições. O Marinho tem condição de jogar no Flamengo. Vidal não aguenta. A única condição do Vidal jogar pelo Flamengo é entrar no segundo tempo, precisando segurar um pouco mais o jogo, ter mais cadência. Aí tudo bem, Vidal. Agora, Vidal entrar pra ser titular, ou pra fazer boa parte do jogo, pra ele ter que fazer aquela função no meio de campo ali, não faz sentido, não vai fazer. Então, Vidal, Thiago Maia, aí ainda me faz ainda me bota o Marinho, não tem condições. Enquanto isso, o São Paulo parece que ele não percebe que a safra sensacional que ele tem de jogadores da base. Ou seja, ele prefere botar esses jogadores e depois bota os jogadores da base. Aí quando a vaca já foi pro brejo, aí sim que ele coloca os garotos. Aí fica injusto. Aí sim que ele vai lá e coloca Vitor Hugo, coloca Matheus França, Matheus Gonçalves. Cadê Matheus Gonçalves? É inacreditável. Dá uma explicação pro Matheus Gonçalves estar atrás do Marinho na disputa por posição. Não tem explicação. Ou seja, o São Paulo, acho que ele ainda não percebeu que o Flamengo tem uma ótima safra. Matheus Gonçalves, Matheus França, Igor Jesus, Vitor Hugo, o próprio Wesley, né? Mas o Wesley tá jogando. Ou seja, quando o Gerson... quando ele soube que o Gerson não iria jogar, por que não botar o Vitor Hugo ali? Eu enxergo o Vitor Hugo fazendo aquela função do Gerson. Eu acho que ele faria, tranquilamente. Eu enxergo. Eu não enxergo o Ayrton Lucas fazendo. Eu poderia botar o Matheus França? Por que não? Ali, né? Por que continuar com o Vidal? O Matheus Gonçalves não pode fazer aquela função do Everton Ribeiro? Quer poupar o Everton Ribeiro? Bota o Matheus Gonçalves, bota o Matheus França. Eles fazem aquela função ali da meia-direita, principalmente com o Matheus Gonçalves, que é canhoto, habilidoso, pode ser que pareça mais ainda, né? Por que não usar os garotos, cara? Thiago Maia, cadê o Igor Jesus? Agora com o Thiago Maia machucado, espero que o São Paulo dê mais chance pro Igor Jesus. Sabe? Isso fica muito difícil. E também se passa pela diretoria. Porque o Flamengo sai. O Ayrton Lucas precisa ser poupado. Ou machuca, alguma coisa acontece com ele. Quem é o lateral esquerdo reserva? Não tem, é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tá praticamente em fim de carreira. Tá machucado, não joga. Aí ele é obrigado a fazer essa questão de botar o Léo Pereira, fazer uma linha ali com 3 zagueiros e tal. Quem é a reserva do Ayrton Lucas? Na lateral direita, só tem o Wesley, gente. Quem que vai jogar? O Varela? Eu duvido. Eu não enxergo o Sampaoli usando o Varela como ala, igual ele usa o Wesley. Eu não enxergo. O que dá pra fazer nessa saída de 3, ele trazer o Varela pra ser esse terceiro zagueiro, né, vamos dizer assim, fazer a saída ali pelo lado direito. Enquanto isso, ele espeta o Ayrton Lucas e bota um ponta, né, na direita, que no caso, não sei, pode ser o Matheus Gonçalves, apesar de ser muito ponto, pra fazer aquela ala ali. Aí, beleza, o Varela jogando como nessa linha de 3. Agora, o Varela espetado jogando igual o Wesley joga, não vejo. Eu acho que não é nem característica do Varela fazer isso, sinceramente. Ou seja, essa derrota muito se passou pela falta de atenção, de novo, de lateral. Não prestam atenção em lateral cobrado, no escanteio, na má execução dos jogadores, principalmente do Gabigol. Ou seja, essa derrota se passa muito pelos pés dos jogadores, mais uma vez. Só que hoje, com o São Paulo errando em absolutamente tudo. Errou em tudo. Mexendo muito mal, fazendo escolhas erradas. E olha, se o São Paulo continuar com essa teimosia, com o Davi Luiz, principalmente com o Marinho, com o Thiago Maia, Vidal, ele vai morrer abraçado com esses caras, que tem melhores opções no banco pra ele colocar aqui. E opções que estão pedindo passagem. Sabe? E tem que jogar.
E agora o Bruno Henrique voltou, né? Claramente fora de ritmo. Ou seja, o Arrascaeta vai voltar. Gabriel Barbosa, né? O Gabigol. Nesse momento, acho que ele podia ser banco. Ah, mas quem que vai botar? Bota outro meia, bota bota o Matheus França. Não sei. Mas não dá pra ficar do jeito que tá. E eu acho, se eu sou o São Paulo, quando o Arrascaeta voltasse, eu testaria o Arrascaeta no lugar do Gabriel. Acho que poderia dar certo sim, porque o Gabriel, ele não é o centroavante, né? Nunca foi, né? Mas agora menos ainda. Ele sai muito, ele vem no meio de campo, ele roda o campo, faz rua atrás do Pedro, tenta dar passe de infiltração, ou seja, o Arrascaeta daria pra jogar ali, tipo como um ponta de lança. Poderia ser uma opção, né? E você joga com o Everton Ribeiro um pouquinho mais recuado, fazendo meia direita, e o Arrascaeta ali flutuando por trás do Pedro. Quem sabe, pode ser um teste que ele faça. Mas do jeito que tá, não dá. Existem jogadores que não podem jogar, cara, não podem jogar. O São Paulo precisa começar a enxergar isso. Precisa. Que Marinho não tem condições alguma. O Thiago Maia, ele precisa ficar no banco, agora vai ficar, né? Por uma fatalidade, enfim. Mas Vidal não tem como, do jeito que ele tá usando, Vidal. Ele precisa. O Cebolinha também, até esqueci de falar do Cebolinha, assim. Não dá, sabe? Ele também jogando muito mal. Mas é isso. A derrota se passa muito pelo erro do Sampaoli, mas também pela má execução dos jogadores, pela falta de... Não é nem de vontade mesmo, né? A falta de atenção dos jogadores. Tem muitas coisas a serem corrigidas ainda. O São Paulo precisa cair na real, que tem alguns jogadores que não podem ser titulares. Tem que ser muita coisa corrigida ainda, gente. Muita coisa corrigida. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like e também se inscrever no canal para você receber mais vídeos como esse. Né? E você vai me ajudar também dando like, esse vídeo ser distribuído para mais pessoas. Comente, é sempre importante, né, ler o seu comentário, ver a sua opinião sobre o vídeo, sobre o jogo. Esperamos que o jogo melhore, que o Flamengo melhore, né? Espero ver o que o São Paulo vai fazer nessa quinta. E é isso, saudações rubro-negras, né?